Olá, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Diante da situação no qual nós nos encontramos, todo mundo precisa se cuidar mais ainda, né? Com os casos que nós tivemos em nossa cidade. Então, vamos dar continuidade hoje na nossa aula, concluindo aí essa primeira parte que nós estudamos no nosso módulo, que nós falamos sobre os substantivos. Então, na aula passada, nós falamos sobre os substantivos, eu postei um outro vídeo também falando sobre os substantivos, o que é e a sua classificação. Então, os substantivos, reforçando, é a classe de palavras que nomeiam os seres e as coisas, não é isso? Então, dá nome a seres, lugares, coisas, objetos. Então, substantivos são nomes. E, dentro do substantivo, nós vamos ter o quê? As classificações. Então, peguem um livro na página 22. Acredito que vocês realizaram, né, essa atividade que ficou na aula passada. Então, nós vamos fazer da página 22 em diante, certo? Então, nós vamos lá pegar da página 22 e vamos corrigir até a página 30, certinho? Então, peguem o seu módulo aí, vai assistindo ao vídeo e fazendo as correções corretamente da atividade. Então, vamos lá. Nas classificações aqui na página 22, nós tivemos os tipos de substantivos concretos e abstratos. Então, os concretos são aqueles que não dependem de outro ser para existir, enquanto os abstratos são aqueles que dependem de outro para existir. Então, e nós temos aqui, né, esta frase, dias de sonhos rasantes, noites de sono arrasado, o desejo de avoar, girafa, meu avô não conheceu, nunca teve o prazer, não foi apresentado. Então, nós temos dias, sonhos, noites, sono, desejo, girafa, avô e prazer. Dentro dessas palavras, nós vamos classificar aquelas que os nomes que não precisam de algo ou alguém para existir, nesse caso são os concretos, e os nomes que precisam de algo para existir, nesse caso são os abstratos. Nos concretos, nós temos aqui, né, dias, girafas, noites e avô. Nos abstratos, nós temos sono, desejo, prazer e sonhos. Então, observe que sonho, prazer, desejo, sono, são substantivos abstratos. Então, dão nome a coisas que dependem de outro para existir. Um sonho, ele só existe se tiver alguém para sonhar. Não é verdade? Então, um desejo só existe se tiver alguém para desejar. Então, aí, nós temos substantivos abstratos. Seguindo, lá nós temos, né, este trecho aqui nessa outra parte, que vai falar: desespero são 10 milhões de fogueiros acesos dentro de sua cabeça. Preocupação é uma cola que não deixa, que não aconteceu ainda, sair de seu pensamento. Releia as definições de Adriana Falcão, observando que, para explicar os termos abstratos, a escritora usou substantivos concretos, nomes de coisas que conhecemos bem para auxiliá-la. Então, desespero e preocupação são dois substantivos abstratos. Então, a autora, ela utilizou aí de algumas palavras, alguns substantivos concretos, para poder explicar esses substantivos abstratos, desespero e preocupação. Qual é o substantivo concreto que a autora empregou para dar a ideia de desespero? Então, desespero são 10 milhões de fogueiros acesos dentro de sua cabeça. Então, o que é o desespero? Os fogueiros. Está vendo aqui? Então, nós temos aqui fogueiros. Então, o desespero abstrato,
fogueiros, concreto. Fogareiros, desculpa, fogareiros, concreto. Qual é o substantivo concreto empregado para explicar a ideia de preocupação? Então, nós temos preocupação abstrato. O que é a preocupação? Uma cola. Cola é um substantivo concreto, o nome de um objeto. No simples e no composto. O simples é aquele que é formado por uma só palavra e o composto é aquele que é formado de duas ou mais palavras, que pode ser, né, no caso do composto, separado por hífen ou não. Então, aí nós temos na atividade, né? Junte as palavras do quadro para formar os substantivos compostos que completam as frases a seguir. Na praia ou na piscina, o salva-vidas ou o guarda-vidas é aquele que ajuda as pessoas que estão se afogando. Depois da chuva, o sol voltou e então formou-se um lindo arco-íris no céu. O dicionário me ajuda muito, ele é um grande tira-dúvidas. O jogador do outro time deu um pontapé na bola com tanta força que ela passou por cima do gol. Feito com uma armação de varetas móveis, ou guarda-chuva é utilizado para proteger as pessoas nos dias da chuva. Todos os convidados adoraram a sopa de couve-flor que foi preparada no jantar. Então, aqui nós temos nessa atividade, né? Todos são substantivos concretos, formados por mais de uma palavra. Os primitivos e os derivados, nós temos a palavra, né? Para explicar melhor, por exemplo, o derivado origina-se da origem daquela palavra primitiva. Como nós vimos, peixe, peixada. Então, peixe é o primitivo, a peixada, ou peixinho, ou peixaria, são o que? São derivados. Aí nós temos aqui o exercício. O desafio da página 25. Então, este desafio aqui, né, da página 25, complete o esquema abaixo com 3 substantivos derivados de cada palavra primitiva. Então, só são sugestões, vocês podem colocar outras palavras derivadas dessa daí. Aí nós temos ferreiro, ferradura, ferragem, ferruagem, que tudo pode derivar de ferro, entenderam? De pedra, pedreiro, pedreira, pedrada, pedraria, né? Que pode ser colocado aí. 2. Não precisa chorar, cachorrinho. Cachorro quente não tem carne de cachorro. É salsicha. Ok, ok, ok. Nessa tira, o autor emprega um substantivo composto. Qual é? Cachorro quente. Então, cachorro quente é um substantivo composto, formado... São duas palavras que juntas nomeiam uma coisa, que nesse caso é o cachorro quente, um tipo de alimento. Escreva pelo menos 2 substantivos derivados destes substantivos primitivos. Carne, cachorro e salsicha. Então, aí são sugestões, vocês podem ter criados outros também. Nós temos carnívoro, carniça, carniceiro, derivado de carne. De cachorro tem cachorrinho, cachorrada, cachorreiro, cachorrão, né? De salsicha, salsichão, salsicharia, salsicheiro, salsichinha, né? Dos coletivos. Então, coletivos são os substantivos que eles designam o conjunto de seres de uma mesma espécie. Então, aí chama-se de coletivos, né? Então, é um substantivo que nomeia um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, nós temos aí a palavra, né? Nuvens. Não, aqui. Cardume, que é um conjunto de peixes, e bando, que é um conjunto de animais. Então, existem no suplemento, no final do suplemento, que é aquele livro azul, vocês encontram uma tabela com vários substantivos coletivos. É bom dar uma olhada, dar uma analisada, uma estudada, né? Aí nós temos a atividade da página 26. A questão 1.
Releia este trecho da história de Léo Cunha, o Sabiá e a Girafa. Prestava atenção no trovão, no temporal, na ventania, tentava imitar o azulão, o portinol, a cotovia, mas a voz não derramava. Para compor esse trecho, o autor enumerou nomes de fenômenos da natureza e de pássaros. Identifique o nome de pássaros: azulão, roxinol e cotovia. O nome de fenômenos da natureza: trovão, temporal e ventania. Releia outro trecho e copie o que se propõe nas alternativas abaixo. A muda queria mudar. Não o mundo, mas a vida. Queria enganar o silêncio, que lhe esganava a garganta. Queria encolher a dor de não escolher as palavras. Nome do sentimento da girafa: dor. Nome de algo que existe, mas não é visível: silêncio e vida. Então, aqui nós temos, né, o nome do sentimento da girafa. A girafa muda, queria mudar, não o mundo, mas a vida. Ela queria enganar o silêncio que lhe esganava a garganta. Queria encolher a dor. Então, observe que o que ela queria encolher era a sua dor. Então, é o sentimento da girafa. O nome de algo, mas não é visível. Então, nós temos aí silêncio. Então, é algo, né, que não é visível, existe, né? E nós temos a palavra vida. Então, aí são o quê? 2 substantivos abstratos, ou melhor, 3 substantivos abstratos. Releia o trecho observando os substantivos que foram destacados. A girafa andava injuriada, andava toda a cidade, do alto dos seus andares, adorando a paisagem, mas ficava na saudade o canto de homenagem. Então, nós temos na primeira coluna substantivos concretos e na segunda substantivos abstratos. Concretos, aqueles que não dependem de outro para existir, e abstratos, aqueles que dependem de outro, né, para poder existir. Então, nós temos girafa, cidade, paisagem, saudade, canto e homenagem. Quais são os concretos? Girafa, cidade, paisagem. Os abstratos: saudade, canto e homenagem. Aqui na questão 4, né? Espero que vocês tenham respondido aí no livro mesmo, dava para responder. Tenha respondido essas charadas, né? Parece expressar um pensamento profundo antes de o pai nascer, a filha já corre o mundo, o fogo e a fumaça. Atenção aos 3 irmãos. O primeiro já morreu, o segundo vive aqui e o terceiro ainda não nasceu. Passado, presente, futuro. Não existe sem fazer. Quem faz, às vezes, vai fundo. Demora de vez em quando transforma a vida e o mundo, o trabalho. Simplesmente estraga a vida, faz a boca arreganhar. Tão malvada e bandida faz a gente chorar. A dor de dente. Revoa, mas não é pássaro. Rebrilha, mas que ouro puro. Pisca e não é olho. Tem luz, mas vive no escuro. Vagalume. Observe que todas as respostas da atividade anterior são substantivos. Identifique entre eles o que nomeia. Coisas. Quais são o que nomeiam as coisas? Fogo e fumaça. Momentos do tempo. Passado, presente e futuro. Animais. Vagalume. Sensações. Dor. Passos do corpo. Dente. Ação praticada. Trabalho. Entre os substantivos das respostas da atividade anterior, indique um substantivo simples: fogo, fumaça, passado, presente, futuro, trabalho, dor e dente. Então, está pedindo um, né? Não precisa você colocar todos. Então, aí são todos os substantivos simples que tem lá. Mas você precisa colocar somente um. Se colocou somente um desses, né? Está correta a resposta. Um substantivo composto: vagalume. O único que tem. Na resposta da atividade 5, identifique o substantivo derivado da palavra fumo. Fumaça. Então, aí nós temos fumo, que é primitivo, né? Esse substantivo aqui, ele é primitivo. E fumaça é o derivado de fumo, que é o quê? Primitivo. Quem consegue derivar mais palavras dos substantivos a seguir, escreva-os abaixo. Então,
era, né, se fosse uma atividade oral na sala de aula, geralmente os desafios a gente faz assim, dá um tempo para que os alunos escrevam, e aí seria, né, tipo uma brincadeira, um jogo. Então, aí nós temos floricultura, florista, livraria, livreiro, terreno, terreiro, couve-flor, né? Livraria já tem ali, né? Livrinho, livrão, livrada, né? Terra, né? Aí tem terreiro, terreno também poderíamos colocar aqui e tantos outros. Nas frases a seguir, com a questão 9, da página 28. Entregue meu trabalho de geografia na data errada. Entreguei. O trabalho faz as pessoas se sentirem úteis. Na frase 1, nomeia um objeto, resultado de uma tarefa cumprida. É um substantivo concreto. Na frase 2, nomeia a ação de trabalhar. É usado como substantivo abstrato. Então, nós temos que perceber que, às vezes, um substantivo, ele, por exemplo, no caso de trabalho, ele pode ter duas classificações. E como é que nós vamos saber isso? Nós vamos saber a partir do contexto. Então, é importante eu analisar a frase, eu ler o texto, ler todo o parágrafo para entender o sentido daquela palavra. Então, que sentido ela expressa dentro daquele texto? Que sentido ela está expressando ali naquela frase? Então, é olhar para dentro do contexto. Entenderam? Então, por exemplo, na frase 1, eu entreguei o meu trabalho. Então, o meu trabalho quer dizer o que? O trabalho de geografia é algo escrito, né? É o nome, é o resultado de uma tarefa cumprida, é o nome de algo, de um objeto. Na frase 2, o trabalho faz as pessoas se sentirem úteis. Então, observe que está dando nome a uma ação de trabalhar. Então, aí nós temos um substantivo abstrato. Então, é preciso analisar o contexto, dar uma olhada em todo o texto, na frase, qual o sentido que a frase está expressando. Então, produzam uma frase com palavras coração, empregando-a duas vezes, cada uma delas com sentidos indicados abaixo. Como órgão do corpo humano, tem uma possibilidade. O coração é um músculo resistente, resiste até às idas e vindas daquele a quem dedico o meu coração. Então, aí nós temos, né, como órgão e depois como sentimento, dentro da mesma frase. Seguindo para a página 29, nós temos uma receita de bolo fácil. Aí diz, antes de iniciar o preparo de um bolo, é preciso separar os ingredientes. Façam a lista com o nome dos ingredientes. Então, qual que ele usou? Ovos, margarina, açúcar, farinha de trigo, leite e fermento. Então, esses são o nome dos ingredientes. Não sei se alguém colocou as quantidades. Então, aqui não está pedindo com suas quantidades, não está pedindo os nomes. Então, aí, coloca-se só os nomes. As palavras que nomeiam os ingredientes são substantivos. Esses substantivos são concretos ou abstratos. Então, eles são concretos, pois nomeiam coisas, seres, que têm existência autônoma, isto é, não depende de outro para existir. Imagine um bolo de outra natureza, bolo da paz. Produz uma lista com pelo menos 5 ingredientes necessários para que haja mais paz no planeta. Então, quais são os ingredientes para que a gente tenha paz? O que a gente deve fazer? Acredito que o respeito, a solidariedade são ingredientes necessários para nós termos paz, né? Para nós termos um mundo de mais paz entre as pessoas. E aí é uma resposta pessoal. O que predominou em sua lista? Substantivo concretos ou abstratos. Então, como lá você vai colocar sentimentos, então espera-se que tenha-se aí vamos dizer assim, um predomínio de substantivos abstratos, porque são sentimentos, né? Sentimentos que vão gerar outro sentimento que é a paz. Então, espera-se, né, que tenha, né, aí vocês tenham colocado, né, a predominância de abstratos. Em 2000, ao constatar os problemas mundiais, a Organização das Nações Unidas, ONU,
estipulou 8 objetivos a serem alcançados a fim de minimizar esses problemas. Essas metas ficaram conhecidas como 8 jeitos de mudar o mundo. Leia: acabar com fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexo e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Então, nós temos algumas palavras destacadas aí, né, nesses itens. Aí, dessas 8 metas, essa é uma resposta pessoal. Escolha 2 que você considera que seriam essenciais para alcançar os objetivos de mudar o mundo. E na letra B, observe os substantivos destacados, são todos abstratos. Então, aí, observando, né, nós temos a fome e a miséria. Nós temos aqui fome, miséria, educação, valorização, mortalidade, saúde, respeito e desenvolvimento. Todos esses aqui são substantivos abstratos, dependem de outros seres para existir. Nesta lista são a maioria. Qual é a provável razão de haver mais substantivos habitados do que concretos? A razão provável é a de que metas se referem principalmente a ações, sentimento e valores. Então, essas metas, né, traçadas aí, elas são ações, sentimentos, valores da população. Então, para alcançar tudo isso aí, depende da população, do sentimento da população, da ação da humanidade. Alguns substantivos abstratos nomeiam ações. Assim, é possível transformá-los em verbos que indicam a ação correspondente. Observe. Substantivo abstrato, educação. A ação, educar. Então, nós temos alguns substantivos que eles são abstratos e, como eles indicam ação, qual é a palavra que indica ação? Verbo. Então, quando empregado no sentido, né, modificando aí para uma ação, nós vamos transformá-lo no verbo. Aí nós temos igualdade, igualar, respeito, respeitar, desenvolvimento, desenvolver, valorização, valorizar. Das frases que expressam as propostas para mudar o mundo, copie 2 substantivos que possam ser considerados concretos: mulher e meio ambiente. Então, aí nós temos mulher, que é um substantivo simples, meio ambiente, um substantivo composto. Então, concluindo, nós temos substantivo, é a palavra variável que dá nome a todos os seres e a tudo o que existe. Na classificação, nós temos os comuns e os próprios. Comum, né, é aquele que nomeia objetos, coisas, e próprio, que são de próprio, de propriedade. Então, nome de pessoas, nome de lugares, cidades. Concreto, aquele que não depende de outro para existir. Abstrato, aquele que depende de outro. O simples, formado por uma só palavra. O composto, formado por mais de uma palavra. O primitivo, o que tem a palavra na sua origem. O derivado é aquele derivado de uma palavra original. E o coletivo é aquele que designa o nome de um conjunto de seres vivos. Então, aí nós temos, né, a classificação dos substantivos, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, compreendido o conteúdo. Caso fique alguma dúvida, vocês podem me enviar, certinho? Coloca lá no grupo que nós vamos tentar responder. Após esta atividade, né, que a gente fez a correção, vocês vão realizar uma atividade que está no plural, certo? Cuidado com o prazo, que assim, às vezes, tem gente que está deixando a atividade para fazer depois, e aí perde o prazo, e aí não tem como eu reabrir lá no plural novamente, certo? Então, vocês vão realizar agora uma atividade no plural após essa correção. A atividade, ela fecha ainda hoje, e é necessário fazê-la hoje, certo? Espero que não tenha ninguém mais com dificuldades no plural.
eu acredito que essa questão de dificuldade está muito associado à ferramenta que você está utilizando, talvez o celular, o computador, ou você fica usando os dois. Eu uso os dois e não tem dado interferência, certo? Então, dá uma verificadinha aí se tiver com algum problema, certinho? Então, façam as atividades, depois eu irei corrigi-las, né, e dar os feedbacks, certinho? Abraços para todos. Teremos aí uma semana de recesso. Aproveite essa semana de recesso para ler os livros paradidáticos. Nós vamos seguir aquele cronograma lá da leitura dos livros. É importante que vocês leiam os livros, coloquem em dias a leitura. Se tiver com alguma atividade atrasada, leia as atividades. Se tiver dúvida, ainda pode procurar o professor durante essa semana, né, os professores esta semana, certinho? E vamos caminhando. Abraços para todos, boa aula e boa atividade.